A noite estava silenciosa sobre as colinas da Galileia. O vento passava leve entre as folhas das oliveiras e o som distante das águas do mar ecoava como um murmúrio antigo, o tipo de som que parecia carregar segredos que vinham de antes do tempo. Os 12 estavam reunidos em volta do Mestre, o olhar cansado, mas o coração atento. Havia algo diferente naquela noite. Jesus não falava como de costume, com parábolas ou histórias. Havia um peso em sua voz, uma reverência que fazia o ar se mover de maneira sagrada. Os discípulos perceberam, ele estava prestes a revelar algo que ninguém havia ouvido antes. Pedro, impaciente e curioso, tentou quebrar o silêncio. Mestre, há algo em seus olhos hoje. Parece que o Senhor está olhando além de nós, para algo que não vemos. Jesus olhou para ele com ternura e respondeu, com um tom tão profundo que as palavras pareciam atravessar o tempo. Pedro, há coisas que vocês ainda não podem suportar, mas hoje o Pai me permite falar do que foi antes do princípio, antes que a luz brilhasse sobre o caos, antes que o primeiro homem respirasse o fôlego da vida. Os demais se entreolharam, inquietos. João, o discípulo amado, se aproximou mais, sentindo o coração queimar. A voz do Mestre parecia misturar céu e terra, como se o próprio universo ouvisse o que ele estava prestes a dizer. Antes que o mundo existisse, disse Jesus olhando para o céu, eu estava com o Pai e juntos contemplamos a criação. Antes que houvesse forma, antes que houvesse tempo, eu já era. O silêncio tomou conta do lugar. André deixou cair a pedra que segurava. Tomé parou de respirar por um instante. Mateus, o antigo cobrador de impostos, sentiu lágrimas subirem sem entender por quê. Eles sempre souberam que Jesus era diferente, que havia algo divino em cada gesto, em cada palavra. Mas ouvir aquilo, que ele existia antes da criação, era demais para o entendimento humano. Jesus continuou, vocês me chamam de mestre e fazem bem. Mas antes que o mundo fosse moldado, eu era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando o Pai disse, haja luz, foi através de mim que a luz veio a existir. Eu estava lá, quando o primeiro raio cortou a escuridão, quando as águas receberam o limite do mar e quando o homem foi formado à imagem do Criador. Um arrepio percorreu o grupo. O fogo da pequena fogueira parecia se curvar diante das palavras. Era como se o tempo tivesse parado. Jesus fez uma pausa e olhou ao redor. Vocês me viram curar os enfermos, multiplicar o pão, andar sobre as águas. Mas hoje eu lhes digo, nada disso começou aqui. O poder que viram não nasceu em Belém. Ele vem da eternidade. Eu e o Pai somos um. João se aproximou mais. Mestre, o Senhor fala de algo que ultrapassa tudo o que entendemos. Como podemos compreender o que é ser eterno? Jesus pousou a mão sobre o ombro dele e respondeu, o eterno não se explica, João. Ele se revela, e agora o Pai está lhes permitindo ver um vislumbre do que sempre foi. As chamas da fogueira tremulavam, lançando sombras sobre os rostos emocionados. Pedro caiu de joelhos, tomado por um misto de temor e adoração. Ele sempre foi impulsivo, mas dessa vez suas palavras vieram lentas, pesadas de reverência. Senhor, o que somos nós para ouvir algo tão santo? Jesus o ergueu com um olhar firme e compassivo. Vocês são os escolhidos, Pedro. Vocês ouviram o chamado e deixaram tudo para me seguir. E por isso, o Pai lhes concede conhecer o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. As lágrimas escorriam discretas pelos rostos. Ninguém ousava interromper. Era como se o próprio céu tivesse descido aquele pequeno círculo de homens simples, pescadores, cobradores, sonhadores, e agora, testemunhas de uma verdade que mudaria para sempre a forma como veriam o Mestre. Jesus então se levantou, caminhou até a beira do monte e olhou para o horizonte. O homem busca entender Deus por meio do tempo, disse ele. Mas eu lhes digo, o Pai habita fora do tempo.
Tudo o que existe, existe porque o amor dele quis que existisse. E esse amor me enviou a vocês, não apenas para salvar, mas para revelar o que sempre foi. A brisa soprou mais forte, como se confirmasse suas palavras. Os discípulos estavam em silêncio. Naquela noite, entenderam que seguiam não apenas um mestre, mas o próprio Deus feito carne, aquele que existia antes de tudo, aquele que viu o mundo nascer e que, por amor, agora caminhava entre eles. A revelação pairava no ar como uma presença viva. Nenhum dos discípulos ousava falar. As palavras de Jesus ecoavam na mente de cada um deles. Antes que o mundo existisse, eu já era. Aquela frase se tornara uma semente divina no coração de homens comuns, e eles sabiam. Dali em diante nada mais seria igual. João, sempre mais sensível às coisas do Espírito, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Senhor, o Senhor fala de estar com o Pai antes da criação. O que havia antes de tudo? Antes da luz? Antes do tempo? Jesus olhou para ele e por um instante algo indescritível brilhou em seus olhos. Uma mistura de dor e glória. Antes da criação, João, havia amor. O amor é o princípio de tudo. Foi o amor que gerou a existência, o amor que moldou as estrelas, o amor que formou o homem. E foi esse mesmo amor que me enviou até vocês. Pedro se levantou com um semblante tenso. Mas, mestre, se o Senhor estava com o Pai desde o princípio, por que vir ao mundo? Por que se tornar homem? Jesus sorriu levemente. Porque o homem se afastou da fonte. O pecado quebrou o elo entre o Criador e a criação. E desde então, o mundo geme, tentando reencontrar aquilo que perdeu. Eu vim para restaurar esse elo, para que o homem volte a andar com o Pai, assim como no jardim, antes da queda. As palavras pareciam penetrar o coração de cada um deles como lâminas de luz. Judas, sentado um pouco afastado, observava em silêncio. Seus olhos buscavam entender o mistério, mas dentro dele uma inquietação se movia. Era como se a revelação confrontasse algo que ele tentava esconder até de si mesmo. Jesus continuou: Eu sou o Cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. Antes que Adão respirasse, o plano da redenção já estava escrito. Antes que o homem pecasse, o amor já havia providenciado o perdão. Mateus fechou os olhos, tomado por um temor santo. Então, o Senhor já sabia de tudo, já sabia que seria rejeitado, ferido, crucificado. Jesus assentiu lentamente. Sim, Mateus, o Cordeiro foi imolado antes que o tempo começasse. A cruz não foi uma surpresa, foi uma escolha. O Pai não foi pego de surpresa pela dor do homem. Ele previu e ainda assim amou. O vento aumentava, movendo as chamas da fogueira. Cada estalo do fogo soava como uma batida do coração divino, lembrando-os de que estavam ouvindo verdades que vinham do centro do céu. Tomé, com a voz vacilante, perguntou: Senhor, e por que nós? Por que nos escolheu para ouvir tudo isso? Jesus se aproximou e repousou as mãos sobre os ombros dele. Porque o Pai se revela aos pequenos, não aos sábios deste mundo. Vocês foram chamados não por força, mas por fé. E cada um de vocês tem um papel neste plano que o mundo ainda não entende. Um silêncio profundo se instalou. Eles olhavam uns para os outros, e era como se o coração de cada discípulo se abrisse diante da presença divina. Jesus, então, caminhou um pouco mais à frente e apontou para o céu. Olhem as estrelas. Todas elas conhecem o som da voz do Pai. Cada uma foi chamada pelo nome, nenhuma está fora do lugar, e assim também é com vocês. O Pai escreveu o nome de cada um no livro da vida, antes mesmo que vocês nascessem. André murmurou baixinho, quase sem acreditar. O Senhor está dizendo que nós já estávamos nos planos de Deus antes de existirmos? Jesus respondeu com serenidade: Sim, André. Vocês foram pensados no coração do Pai antes mesmo que houvesse dia ou noite, e é por isso que estão aqui, porque o céu não erra quando chama.
Um arrepio percorreu os discípulos. O simples pensamento de terem sido conhecidos desde a eternidade os fazia sentir um peso de glória e humildade impossível de descrever. Jesus então se sentou no chão, olhando para as chamas. Sua voz desceu para um tom suave, quase como uma canção. Quando o homem entende que foi escolhido antes de nascer, ele para de viver como se estivesse perdido. O descanso da alma vem quando se descobre o propósito eterno do amor do Pai. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Ele escreveu mais tarde sobre aquela noite e suas palavras ecoariam por séculos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas naquela hora, ele apenas chorava, porque sentia o Verbo diante dele, em carne e osso, contando-lhe segredos que os profetas apenas sonharam ouvir. Pedro olhou para os demais e disse em voz baixa: "Estamos diante daquele que o próprio Moisés viu apenas de relance. Nenhum homem viu Deus e viveu, mas nós o vemos e vivemos, porque ele se fez homem para nos revelar o Pai." Jesus ergueu os olhos e fitou o horizonte, onde o primeiro brilho da madrugada começava a surgir. "É isso que vocês precisam compreender", disse ele. "Eu vim não apenas para perdoar, mas para revelar o que sempre foi. O homem busca o céu, mas o céu já desceu até o homem. E quem me vê, vê o Pai." O sol começou a nascer lentamente e a luz dourada cobriu o grupo. O calor do amanhecer se misturava ao calor da revelação. Era como se a própria criação testemunhasse aquele momento e se curvasse diante do autor da existência. Naquele instante, os discípulos entenderam. Eles estavam participando de algo que começou antes de todos os tempos, e o Filho do Deus vivo havia escolhido revelá-lo a eles. A luz do sol começou a se espalhar pelo monte, revelando o rosto dos 12 discípulos, homens transformados por uma verdade que ultrapassava o tempo. Mas Jesus não havia terminado. Sua voz, agora mais serena, começou a revelar não apenas o que havia antes da criação, mas também o motivo pelo qual a criação existia. Ele se levantou lentamente, caminhando entre eles. Cada passo de Jesus parecia carregar o peso do próprio universo. As folhas secas sob seus pés pareciam cantar em silêncio, como se até a natureza se curvasse à presença do Criador. "Vocês já ouviram que o homem foi criado à imagem de Deus", começou ele. "Mas o que poucos entendem é que essa imagem não é física, e sim espiritual. Vocês foram criados para refletir o amor, a santidade e a glória do Pai. Antes de haver corpo, havia propósito. Antes de existir carne, existia espírito. E cada um de vocês carrega dentro de si a centelha do que o Pai é." As palavras entraram fundo no coração de cada discípulo. João, de olhos fixos em Jesus, sentia como se a eternidade estivesse sendo revelada diante dele. Mateus, acostumado com números e registros, tentava compreender aquilo como se fosse um cálculo impossível. E percebeu que a fé começa onde a lógica termina. Jesus prosseguiu: "Quando o homem caiu, não perdeu apenas o jardim, perdeu a consciência de quem era. Deixou de ver a Deus e começou a ver o medo. Mas eu vim para restaurar essa visão, para que o homem volte a enxergar o Pai como no princípio, com pureza e confiança." Pedro levantou a cabeça com a voz embargada: "Mestre, é por isso que o Senhor fala tanto sobre nascer de novo?" Jesus sorriu com ternura. "Sim, Pedro, o novo nascimento não é apenas um perdão, é um retorno à origem, ao estado de comunhão que existia antes do pecado. Quem nasce de novo não volta no tempo, mas volta ao propósito." As palavras caíam como chuva sobre a terra seca dos corações humanos. Jesus caminhou até uma grande pedra próxima e colocou a mão sobre ela. "Esta rocha é antiga", disse. "Foi moldada há milhares de anos, mas eu estava lá quando os montes se formaram. Nada foi feito sem mim. Tudo o que existe, existe por meio de mim. Eu sou o fundamento da criação e também o alicerce da redenção."
André, admirado, comentou: então cada coisa no mundo tem um propósito traçado pelo Pai? Jesus respondeu: sim, André, nada é por acaso. Nem mesmo o sopro do vento, nem o nascer de uma flor. Tudo foi escrito no plano eterno do Pai. Mas há algo que o homem precisa entender. O propósito não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa sou eu. As palavras pareciam ecoar além do espaço. Pedro colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração pulsar com força. Era como se uma chama antiga tivesse sido reacendida dentro dele. O medo que o dominava se dissolvia em algo maior: reverência e amor. Jesus então se voltou para Judas, que permanecia em silêncio. Judas, o que há no seu coração? O homem desviou o olhar, inquieto. Eu tento entender, Senhor, mas há coisas que me confundem. Se tudo foi escrito antes da criação, então o mal também foi parte do plano. Aquela pergunta fez o vento cessar. Os demais se entreolharam, tensos. Mas Jesus não demonstrou surpresa. Apenas se aproximou e disse com voz firme, porém compassiva: o mal não nasce de Deus, Judas. Ele nasce da ausência dele. Assim como a escuridão não é criada, mas é apenas a falta da luz, o mal é o reflexo do coração humano que escolhe se afastar do Criador. O plano de Deus é perfeito, mas o homem, dotado de liberdade, decide se quer caminhar na luz ou nas sombras. Judas engoliu seco e Jesus colocou a mão sobre seu ombro. Ainda assim, até as sombras servem para revelar a luz. O Pai pode transformar até a queda em caminho, até a dor em propósito. Nada escapa à sua soberania. As palavras pairaram no ar, pesadas e sagradas. Os discípulos sabiam que ouviam algo que ultrapassava o entendimento humano. Era como se o próprio coração do universo pulsasse ali, diante deles. Jesus então se sentou novamente e olhou para o horizonte. O sol agora brilhava plenamente, iluminando os vales e as águas distantes. Quando eu vim ao mundo, disse ele, trouxe comigo o mesmo amor que me unia ao Pai, desde antes da criação. Eu sou o caminho de volta. O homem se perdeu tentando encontrar a própria força, mas o Pai me enviou para ser o descanso das almas cansadas e a ponte que reconecta o céu e a terra. Mateus perguntou: Mestre, e o que o Senhor deseja de nós, agora que sabemos disso? Jesus respondeu: que vivam como quem já pertence à eternidade, que andem neste mundo sem se esquecer de que vieram de outro. Vocês não foram chamados para se misturar ao pó, mas para iluminar o pó com a luz do reino. Pedro murmurou: então fomos escolhidos não apenas para seguir, mas para refletir. Jesus assentiu: exatamente. Vocês não são apenas meus discípulos, são espelhos vivos do amor do Pai. E quando o mundo olhar para vocês e enxergar o amor, então saberá quem eu sou. Aquelas palavras caíram sobre eles como uma unção invisível. Era um chamado e um fardo, mas também uma promessa. O Mestre os estava moldando para algo maior, algo que ultrapassava gerações. Jesus se levantou e estendeu as mãos para o céu. O Pai me deu glória antes que o mundo fosse feito. E essa glória eu agora compartilho com vocês. Não a glória deste mundo que se corrompe, mas a glória do Espírito que permanece para sempre. Os 12 se ajoelharam. A terra sob seus joelhos parecia vibrar. Eles sabiam que não estavam diante de um profeta comum, mas do próprio Deus, revelando o mistério da eternidade. A cada palavra, sentiam o peso do chamado crescer, e junto dele, a certeza de que suas vidas jamais seriam as mesmas. O ar parecia mais denso, a revelação se espalhava entre eles como fogo invisível. Os 12 não estavam apenas ouvindo palavras, estavam sendo transformados por elas. A presença de Jesus agora parecia envolver tudo: o céu, o vento, o chão sob seus pés. Eles compreendiam, sem compreender completamente, que o que acontecia ali era o tipo de encontro que o tempo não conseguiria apagar. Jesus olhou para o grupo e começou a caminhar em direção a uma pequena encosta, de onde se via todo o vale. Olhem,
disse ele. Tudo o que vem nasceu da vontade do Pai. Nada foi feito ao acaso. As montanhas, o mar, o vento, tudo canta uma única canção, a fidelidade do Criador. Mas o homem, em sua pressa e orgulho, deixou de ouvir. A humanidade tenta construir sem entender o fundamento, e é por isso que eu vim para restaurar o alicerce. Pedro, sempre impetuoso, se adiantou. Mestre, às vezes é difícil entender o que o Senhor quer dizer. Se tudo já está sob o controle do Pai, por que precisamos lutar tanto? Jesus o olhou com ternura, mas também com firmeza. Porque o amor não é controle, Pedro. O amor é liberdade. O Pai não impõe, ele convida. A verdadeira obediência não nasce do medo, mas da confiança. E é por isso que a fé é o descanso da alma. Quem confia, descansa. Quem teme, se desgasta. Essas palavras tocaram fundo. Tomé abaixou a cabeça. Era como se Jesus falasse diretamente a ele. O mestre percebia o que se passava em cada coração, e não havia condenação em sua voz, apenas graça. A fé, continuou Jesus, é a ponte entre o invisível e o visível. É a linguagem do céu. E quando vocês acreditam, ainda que o mundo desabe, o Pai se move. A fé não é uma emoção, é uma posição espiritual. E essa posição é o que liga vocês ao propósito eterno. André olhou para os outros com lágrimas nos olhos. Mestre, então mesmo quando não entendemos, o simples fato de confiar já é adoração? Jesus sorriu. Sim, André, a confiança é a mais alta forma de adoração, porque quem confia reconhece o caráter do Pai, e o Pai nunca falha. As palavras ecoavam entre as pedras. O sol agora estava alto e o calor começava a pesar sobre os ombros deles. Mas ninguém se movia. O que Jesus dizia parecia sustentar seus corpos e suas almas. Mateus, que sempre fora analítico, se atreveu a perguntar: Senhor, o que o Senhor quis dizer quando falou que o homem foi criado para refletir o amor do Pai? Jesus se voltou para ele e respondeu com calma: O homem foi criado à imagem de Deus, Mateus, não para ser igual a ele, mas para revelá-lo. A cada gesto de compaixão, a cada perdão concedido, a cada lágrima que é enxugada em nome do amor, a imagem do Pai é refletida. O inimigo tenta distorcer essa imagem, mas o Espírito restaura o reflexo. Por isso eu lhes digo, vocês são a luz do mundo. Pedro então murmurou: Mas a luz é fraca diante das trevas, Senhor. Às vezes parece que o mal vence. Jesus se aproximou e colocou a mão sobre seu ombro. Pedro, a escuridão nunca vence a luz. Ela apenas revela o quanto a luz é necessária. O mal parece forte, porque o coração humano o alimenta com medo. Mas quando a fé é acesa, mesmo um sopro de luz dissipa o abismo. O silêncio caiu sobre eles novamente. A brisa soprou, leve e constante. Era como se o próprio Espírito Santo pairasse entre eles, confirmando cada palavra. Jesus então olhou para João, que observava o mestre com admiração profunda. João, você sentiu o que o Pai sente quando ama. É por isso que te chamo de o discípulo amado. Porque você entendeu que o amor não é sentimento passageiro, é essência. E quem ama verdadeiramente já viveu um vislumbre da eternidade. João enxugou discretamente os olhos. Ele não sabia ainda, mas aquelas palavras o moldariam para escrever o evangelho mais espiritual de todos. Judas, no entanto, permanecia em silêncio. Seus olhos vagavam para o horizonte e Jesus sabia o que se movia dentro dele. Não o condenava, apenas o amava com o mesmo amor eterno com que o Pai amava a criação desde o princípio. Jesus então se afastou alguns passos e ergueu as mãos. O céu, límpido e azul, parecia responder àquele gesto. Desde antes da criação, eu e o Pai compartilhamos uma glória que o mundo ainda não entende, disse ele. Essa glória é o amor que nunca teve início e nunca terá fim. E esse amor é o que sustenta tudo o que existe. Vocês estão aqui hoje porque o amor decidiu existir em vocês.
André olhou para os demais e sussurrou: é como se estivéssemos ouvindo o próprio coração de Deus. Jesus então se virou e olhou para o grupo. Sua expressão era serena, mas havia um brilho de eternidade em seus olhos. Escutem, disse ele, o tempo do homem é como o vento, passa e se dissipa, mas o tempo do Pai é eterno, e aquele que se une a mim participa dessa eternidade. Quem crê em mim não morre, apenas atravessa o véu. Pedro sentiu um arrepio percorrer o corpo. Ele não entendia totalmente, mas sabia que aquelas palavras eram sagradas. Era como se cada sílaba tivesse o poder de reescrever a história da humanidade. Jesus prosseguiu: um dia todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e glória. Mas vocês, que me ouvem agora, já estão participando dessa glória, porque estão vendo o Verbo que existia antes do princípio. Vocês não são testemunhas de um homem, são testemunhas do Deus eterno em forma humana. Os olhos dos discípulos se encheram de lágrimas. Alguns tremiam, outros apenas fechavam os olhos, tentando absorver a presença divina que os cercava. Eles não sabiam se estavam em um monte da Galileia ou já no limiar do céu. Jesus se aproximou novamente e disse, com voz suave, mas firme: o que o Pai me deu, eu também dou a vocês. A certeza de que nunca estarão sozinhos. Quando eu partir, o Espírito virá, e ele vos fará lembrar de tudo o que ouviram esta noite. E quando o mundo duvidar, vocês se lembrarão. Antes da criação, eu já era. Aquelas palavras se gravaram em seus corações como fogo. E ainda hoje, milhares de anos depois, continuam ardendo na alma de todos os que creem. O sol já começava a descer, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos. As sombras se alongavam sobre o monte e o ar parecia pesado de uma glória invisível. Os discípulos ainda tentavam compreender o que haviam ouvido, mas algo dizia que o mestre ainda não havia terminado. O clima mudou. Havia uma expectativa no ar, um silêncio que antecede algo grandioso. Jesus se afastou um pouco e ficou de frente para o horizonte. Os raios do entardecer tocavam seu rosto, e uma luz suave parecia emanar dele, como se o próprio sol estivesse refletindo a origem de sua existência. Quando ele começou a falar, o som de sua voz parecia vir de um lugar onde o tempo não existia. Antes que houvesse céu, eu já habitava na glória do Pai, disse Jesus, e suas palavras soaram como uma melodia antiga, familiar e eterna. Antes que a matéria existisse, eu era o pensamento vivo de Deus. Tudo o que foi criado por meio de mim. E tudo o que respira, respira porque o Pai soprou vida através do Verbo. O vento se ergueu, fazendo as chamas da fogueira se curvarem diante dele. Os discípulos olharam maravilhados. O corpo de Jesus parecia envolto por uma luz tênue, quase imperceptível, mas real. Eles sabiam. Aquilo não era deste mundo. No princípio, continuou Jesus, o Pai e eu estávamos em perfeita comunhão. Não havia separação, não havia tempo, não havia morte. E tudo o que foi criado nasceu do desejo do Pai de compartilhar sua glória. Foi o amor que gerou o universo. Foi o amor que deu forma à existência. João caiu de joelhos. Ele não conseguia conter as lágrimas. Senhor, o Senhor fala de coisas que os anjos devem desejar entender. Jesus olhou para ele e respondeu com doçura. João, vocês foram criados para conhecer o coração do Pai. Os anjos o servem, mas vocês foram feitos à sua imagem. Vocês são os filhos que ele escolheu para compartilhar a eternidade. As palavras pareciam fazer o mundo inteiro silenciar. Nem o vento se movia. Os olhos de todos estavam fixos no Mestre, que agora se aproximava novamente da fogueira. Quando o homem caiu, disse Jesus, o coração do Pai não o abandonou. A redenção não foi uma ideia nascida do desespero, mas um plano antigo, preparado antes mesmo da queda. Por isso eu vim. Por isso o Verbo se fez carne. Eu me tornei um de vocês, para que vocês voltassem a ser um comigo. Pedro chorava em silêncio. Era a primeira vez que ele compreendia de fato o que significava a presença do Messias.
não era apenas um libertador político, como muitos esperavam. Era o próprio Deus caminhando entre eles, compartilhando a eternidade em forma humana. Jesus então ergueu as mãos e o céu respondeu. Um brilho dourado se espalhou ao redor e o vento soprou com força, como se o Espírito Santo passasse por entre eles. O Pai e eu somos um, declarou o Mestre, e quem me vê, vê o Pai. Tudo o que eu o faço porque o Pai o faz em mim. E aquele que crê em mim jamais morrerá, porque a vida que eu dou é eterna. As palavras pareciam vibrar no ar, como trovões revestidos de luz. Os discípulos estavam prostrados, incapazes de falar. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos, sentindo o peso da glória de Deus. Jesus continuou: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes do primeiro raio de luz, eu já era a luz. Antes do primeiro som, eu era a voz que dizia: haja. E tudo o que é, existe porque eu existo. A intensidade de suas palavras fez o ambiente se transformar. As árvores pareciam se inclinar, o ar tremia, o próprio chão parecia vibrar sob os pés deles, mas a glória que se manifestava não trazia medo, trazia paz. Uma paz que fazia o coração humano se render, não por obrigação, mas por amor. Jesus se aproximou de Pedro, que ainda estava de joelhos. Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas lembre-se, a rocha verdadeira é o que eu sou. O fundamento é o verbo, o alicerce é o amor. Pedro soluçava, tentando conter o choro. Ele sentia o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a doçura do chamado. Jesus então caminhou até Judas. O grupo se inquietou, mas ele manteve o olhar fixo e terno. Judas, mesmo o que virá, não escapará do plano do Pai. A cruz, que o mundo verá como derrota, será na verdade o triunfo do amor. E aquele que me trair, ainda assim, fará parte da história que levará à salvação. Judas estremeceu, incapaz de olhar para ele. Jesus o tocou no ombro e disse apenas: o amor é maior do que a culpa. O amor é o início e o fim de todas as coisas. O grupo estava em lágrimas. Ninguém sabia o que dizer. Era como se o próprio Deus falasse ao coração de cada um. Então Jesus se voltou novamente ao horizonte, onde o sol agora mergulhava lentamente. Eu estava com o Pai quando ele traçou as fronteiras do mar. Eu vi o universo nascer. Eu contemplei o brilho das estrelas quando foram acesas pela primeira vez. E mesmo assim, escolhi vir até vocês, porque o amor que começou antes da criação precisava se revelar. Aquelas palavras pareciam cortar o tempo em dois. Os discípulos entenderam. A eternidade não era um conceito distante. Estava diante deles, falando com voz humana. Jesus respirou fundo e completou: um dia, o mundo compreenderá. Mas vocês, meus amigos, ouviram aquilo que os profetas desejaram ouvir e não ouviram. Vocês viram o que reis quiseram ver e não viram. O Pai vos escolheu para serem testemunhas da eternidade. A luz começou a se dissipar lentamente, e a escuridão da noite voltava a cobrir o monte. Mas dentro deles, uma outra luz ardia, uma chama que jamais se apagaria. Pedro olhou para João e João para Tiago. Nenhum deles disse uma palavra, mas todos sabiam. Jamais poderiam ser os mesmos depois daquela noite. Eles tinham visto mais do que um mestre. Tinham visto o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, revelar o segredo mais profundo do universo, que tudo nasceu do amor, e tudo voltaria para o amor. O vento soprou mais uma vez, suave, como um último toque do céu antes do silêncio. Jesus os olhou com ternura e disse: guardem isso em seus corações. O que eu revelei a vocês hoje sustentará a fé de milhões no futuro. E quando a dúvida vier, lembrem-se, eu estava com o Pai antes da criação e estarei convosco até o fim dos tempos. As últimas palavras foram ditas em voz baixa, mas ecoaram como trovão dentro deles. Naquele momento, o mundo ainda não sabia, mas o plano da redenção já estava selado no coração do próprio Deus. A noite havia caído por completo.
O céu, antes dourado pelo pôr do sol, agora brilhava em um manto de estrelas que pareciam respirar junto com o silêncio. A fogueira crepitava baixinho, iluminando o rosto de Jesus e dos 12. Um pequeno círculo de luz cercado por escuridão, como um reflexo da própria missão que carregariam: levar a luz onde o mundo ainda caminhava em trevas. Os discípulos permaneciam imóveis. Cada palavra que haviam ouvido ainda ecoava dentro deles, reverberando como um som que não se apaga. Eles haviam visto o invisível, ouvido o inefável, tocado o eterno. E agora, o silêncio de Cristo não era ausência, era plenitude. Jesus se sentou novamente e o fogo refletiu em seus olhos. O semblante era de paz. Havia algo sereno em sua expressão, algo que misturava a sabedoria de quem conhece o fim com a ternura de quem ama sem medida. "A meus filhos", começou ele, com a voz suave, mas firme, "o que ouviram hoje não é apenas uma revelação, é um chamado. Vocês foram escolhidos para carregar a verdade que o mundo precisa conhecer. O Pai me enviou ao mundo e agora eu envio vocês." As chamas tremulavam como se dançassem ao som de suas palavras. João inclinou-se para a frente, atento. "Mestre, e como poderemos transmitir algo tão grande?" Jesus o olhou com ternura. "Não com sabedoria humana, João, mas com vida. O mundo não precisa apenas de palavras, precisa de testemunhas. Quando amarem como eu amei, quando perdoarem como eu perdoei, o mundo verá o Pai através de vocês. Essa é a verdadeira revelação." Pedro apertou os punhos, sentindo o peso e a honra do chamado. Ele não sabia ainda o quanto falharia, o quanto cairia, mas naquele momento, algo dentro dele se acendeu. Era como se a fé tivesse ganhado forma. Jesus então olhou para todos e disse: "Lembrem-se de uma coisa. A eternidade não começa depois da morte. Ela já habita em vocês. O reino de Deus não está distante, está dentro do coração que crê. E quando viverem por essa fé, o tempo deixará de ser prisão e se tornará ponte." André enxugou as lágrimas. "Mestre, o que será de nós quando o Senhor se for?" Jesus estendeu as mãos e respondeu: "Eu não vos deixarei órfãos. O Consolador virá. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que ouviram hoje. E quando o mundo tentar apagar essa luz, o Espírito a reacenderá, porque o que vem de Deus é eterno." Os discípulos se entreolharam. O medo da separação se misturava à paz inexplicável das suas promessas. Eles ainda não sabiam o que os esperava: perseguição, dor, cruzes e renúncias. Mas sabiam que nada disso seria capaz de apagar o que viveram naquela noite. Jesus levantou-se. A lua o iluminava de modo que seu corpo parecia projetar uma luz própria. "Vocês viram o que ninguém antes viu", disse ele. "E ainda assim, há mais. O que lhes revelei hoje é apenas o início. Um dia, quando o Filho do Homem for glorificado, vocês compreenderão tudo. O que agora parece mistério se tornará revelação." Pedro respirou fundo e murmurou: "Senhor, como poderemos guardar algo tão grande dentro de nós?" Jesus se aproximou e colocou a mão sobre seu ombro. "Não guardem, Pedro, vivam. O mundo precisa ver a eternidade através de vocês. Cada palavra que falarem, cada gesto que fizerem, será um reflexo do amor do Pai. E quando estiverem cansados, lembrem-se: eu estarei convosco todos os dias, até o fim." O vento soprou novamente, forte o bastante para fazer as chamas da fogueira se curvarem. Os discípulos olharam para o céu e, por um instante, juraram ver o brilho de uma luz diferente entre as estrelas. Talvez fosse apenas a lua, ou talvez fosse o próprio Pai, confirmando do alto o que o Filho havia revelado. Jesus, então, se afastou alguns passos, ficando de frente para o céu. "Pai", orou ele, "glorifica o teu nome. Eu te revelei aos que me deste, e eles guardaram a tua palavra. Que o amor com que me amaste esteja neles, assim como eu estou em ti." A oração era curta, mas carregava o peso da eternidade.
Os 12 sentiram algo mudar dentro deles. Não era mais apenas admiração, era comunhão. Eles haviam sido incluídos no diálogo entre o Pai e o Filho. Depois disso, Jesus se virou para eles com um leve sorriso. O tempo virá em que eu sofrerei, e vocês se dispersarão. Mas não temam. O que o Pai começou antes da criação, ninguém poderá desfazer. O amor é o selo da eternidade. Pedro tentou falar, mas as palavras não saíram. Tiago apenas baixou a cabeça. João se levantou e deu um passo à frente, segurando a mão do Mestre. Senhor, o Senhor falou sobre antes do mundo existir. Mas e depois? O que virá depois que tudo isso passar? Jesus olhou para ele com ternura e respondeu: Depois que tudo passar, João, o amor permanecerá. E aqueles que me amam estarão comigo, onde eu estiver. Porque eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que era, o que é e o que há de vir. O grupo inteiro ficou em silêncio. Era o tipo de resposta que não precisava de explicação, apenas fé. O vento cessou. A fogueira se apagou lentamente, e no instante em que a escuridão os envolveu, os corações deles permaneceram iluminados. Eles sabiam que haviam sido tocados pela eternidade. Nada mais os prenderia ao que é passageiro. A partir daquela noite, o mundo nunca mais seria o mesmo. Homens simples haviam ouvido o som da voz que moldou o universo. Tinham presenciado a eternidade se expressando com palavras humanas, e a partir dali levariam essa luz até os confins da terra. Quando desceram do monte, o amanhecer começava novamente a surgir. O ciclo do tempo seguia, mas dentro deles o tempo havia parado. O Verbo eterno havia falado, e eles haviam escutado. E enquanto caminhavam, João olhou para trás e viu Jesus ainda de pé, olhando para o céu. A luz do novo dia banhava sua figura e por um instante parecia que o próprio sol nascia de dentro dele. João então compreendeu. A revelação daquela noite não era apenas sobre quem Jesus fora antes da criação, era sobre quem ele sempre seria. Aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, e aquele que agora habitava entre os homens. E assim, o silêncio se fez novamente, não como vazio, mas como plenitude, porque o mistério havia sido revelado, o eterno havia se tornado carne, e os 12, homens de pó, haviam se tornado testemunhas da glória que nunca teve começo e jamais terá fim.